tá, né, aqui. Obviamente, vocês não precisam fazer exatamente igual às seções de código, né? Podem usar outros comandos, mas vocês têm que fazer todas essas etapas que estão sendo pedidas, né, do pipeline. Já tenho ele pronto, executado aqui, mas o que, que eu vou fazer? Como vocês podem ver, todas as saídas já existem aqui, né? Eu vou limpar todas essas saídas. Então, vou vir aqui em editar, limpar todas as saídas. Eu vou reinicializar a sessão. A sessão não foi conectada, então nem precisa reinicializar. Vou conectar aqui uma nova sessão. Ele está criando uma máquina virtual. Pronto, criou. E veja que, como eu já tinha executado, né? Ele está com as numerações aqui, porque eu já tinha executado. Mas eu vou aqui, ó, clicar em ambiente. Eu poderia reiniciar a sessão para limpar todas as execuções que já tinham sido feitas e fazer uma por uma. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou reiniciar a sessão e executar tudo. Então, ele já vai executar todos os códigos e, quando ele terminar, eu vou olhando código por código com vocês, para ser um pouco mais rápido, porque já são 5h21. Então, vamos lá. Ele vai fazer a reinicialização, veja que ele reinicializou tudo, e agora está executando sessão por sessão. Importando as bibliotecas, obteve o data source, está fazendo a exploração dos dados, já mostrou tudo, está gerando os gráficos. Depois eu vou olhar código a código com vocês aqui, só para ser mais rápido, para já deixar tudo executado. Aí está obtendo a contaminação, exibindo boxplot, os gráficos de dispersão dos outliers, os dados de outlier, retirando os outliers, obtendo o valor de K, imprimindo aqui, plotando um gráfico de dispersão com os clusters que ele encontrou, verificando os dados dos clusters, rotulando, fazendo a codificação, fazendo a normalização, fazendo o balanceamento, vendo os dados do campo, criando os modelos, executando e fazendo deploy com um exemplo e vendo o resultado. Bom, então já foi tudo executado. Eu vou agora passo a passo com vocês. Necessariamente vocês não têm que fazer, por exemplo, os 3 tipos de técnicas para outlier, basta uma, mas aqui eu estou deixando ele completo. Então, vem a explicação do pipeline, né? Tenho as etapas que estão sendo pedidas, então a importação das bibliotecas, a obtenção do data source, a exibição dos dados, né? Que a gente está vendo o cabeçalho do arquivo, aí a informação do arquivo. Estou indo um pouquinho rápido, porque isso tudo vocês já está no sangue de vocês. Eu não disse para vocês que isso já ia estar no sangue até domingo e amanhã vai ficar mais ainda. Aqui a forma, aqui o nome das colunas, aqui quantos nulos nós temos, os tipos de dados, aqui as informações estatísticas dos dados, aqui
os domínios dos campos numéricos e aqui os domínios dos campos categóricos, por exemplo, né? O gênero tem feminino, não informado e masculino. O departamento tem operações, financeiro, marketing, RH, TI. E esse NaN é nulo, né? É valor nulo, que é o valor não é um número. Aí ele bota NaN. Em outras palavras, nulo. Aqui eu vou fazer a transformação, eu vou ver a questão dos nulos, então ele está aplicando, preenchendo com a moda para departamento, com a moda para o cargo, com a moda para a formação, com o valor, a média para o salário bruto, com a média para horas trabalhadas, o valor mínimo para bonificação. E está vendo quantos nulos agora ficaram. Nenhum nulo. Mostrando o cabeçalho do arquivo. E aí vem a parte de exploração, né? Então, aqui ele está mostrando um gráfico de dispersão. Então, se a gente olhar aqui, o identificador, que é a chave primária, é a frequência de ocorrência. Então, temos 1000 exemplos com a idade, né? Aqui é um gráfico de dispersão. Idade não, salário. Aqui é salário, só que está com idade. Então, aqui é salário. Então, nós temos aí, né, o identificador e o salário. Aqui nós temos outros gráficos, né, de dispersão, que é salário versus matrícula, horas trabalhadas versus matrícula, bonificação versus matrícula. Aí aqui temos um gráfico, um histograma, né, que é o gênero e a quantidade de pessoas desse gênero, quer dizer, eu tenho uma grande quantidade de gêneros não informado, masculino e feminino. Essa é Um qual outro etapa? É a etapa 2 ainda, professor? Essa é a etapa 2 ainda. isso E a aqui é etapa aquela 3? parte de exploração, é o, Uhum. é o EDA, é a análise exploratória dos dados. Tá. Aí aqui a gente tem outro histograma em relação a departamento, vejo que a maioria dos funcionários é de marketing, e aí temos um equilíbrio com funcionários do financeiro, do RH, do operações e tecnologia. No caso aí, poderia ser um gráfico de pizza, né? Seria melhor, talvez. Poderia, que aí você viria as informações em percentual, né? Isso. Aí poderia ser também um gráfico de rosca, que também vê as informações em percentual. Aqui a gente tem por cargo, né? Então a gente vê que a maioria é assistente, depois é analista, temos gerentes, coordenador e, obviamente, a menor quantidade de diretor. Aí temos aqui, por formação, a maioria do pessoal é formado em administração e tem um equilíbrio das outras formações, sistema de informação, marketing, comunicação, psicologia, assim sucessivamente. Escolaridade. A maioria dos funcionários tem graduação e um certo equilíbrio com pós-graduação, ensino médio e tecnológico e um quantitativo pequeno de mestrados e, obviamente, tem bem menos de doutorado. Aí temos aqui a importância das features para a previsão de salário bruto, né? Então, temos aqui as features para indicação de salário. E aí vem a etapa dos outliers, né? Aqui o IQR, o Interquartile Range. Então, a gente obteve, aqui tem que tirar esse percentualzinho, porque aqui é um valor constante, né? Então, não tem sentido estar com essa informação de percentual, para ficar só com o valor. Então, nosso valor de contaminação é 0,026. Aí temos o Blockspot para ver que nós temos outliers no salário bruto, nas horas trabalhadas e na bonificação. E aqui a gente vai aplicar aquele 0,026 para identificar a contaminação usando o Isolation Forest. Então, vendo o gráfico, aplicando para detectar os outliers no de matrícula com horas trabalhadas.
e o Isolation Forest para identificar na bonificação. Então, a gente tem os gráficos mostrando os outliers nos 3 campos que foram identificados, os outliers. Aqui a gente vai verificar se tem os valores negativos, porque vocês podem verificar que tiveram valores negativos, né? Então, se isso é um outlier, por que esses valores negativos e quais são? Então, a gente executa e a gente vê os dados que estão com esses valores negativos. E aí a gente vai remover esses outliers. Faz a remoção dos outliers. E aí a gente tem agora o nosso conjunto sem aqueles outliers. E a gente ficou aí com um total de 927 dos 1.000 que nós tínhamos. Agora a gente vai aplicar. Vocês vão escolher se querem por cotovelo ou por silhueta, não precisa ser os dois. Então, aqui rodando a silhueta, né, a gente vê que o valor que ele encontrou foi de 1. Um cluster só. Mas vamos ver aqui no do cotovelo. No cotovelo ele encontrou com 3 clusters. Então vamos usar esse do cotovelo, né? Vamos rodar aqui para ficar com o do cotovelo. Então o número ideal de clusters é 3. Aqui ele está definindo esses hiperparâmetros para fazer o caminhos. E aqui ele está plotando o gráfico. Então, como o cotovelo definiu 3 clusters, ele gerou o cluster 1, 2 e 3. Essa corzinha azul são os dados que compõem o cluster 1. Essa estrela é a centroide que foi achada na execução com esses hiperparâmetros aqui, né? Então, esse é o cluster 1, esse laranja é o cluster 2 e esse verde é o cluster 3. Aqui embaixo ele está exibindo as informações estatísticas de cada cluster. Então a gente consegue avaliar essas informações em termos de valor mínimo, máximo, os quartis de cada cluster, a média do dado. E aqui a gente está vendo os dados de cada cluster, o que caracteriza o cluster 1, cluster 2, cluster 3. Aqui é gerado um gráfico plotando a informação dos salários brutos por cluster. Então, a gente pode observar que esse cluster 3, azul, ele tem o salário bruto médio. Então, seriam as pessoas que recebem, seriam os plenos, né? Esse, vou chamar isso aqui de marrom, laranja, pronto, esse laranja aqui, que é o cluster 1, são os que têm os maiores salários. Então, esse aqui eu vou chamar de os seniors, são os que ganham bem, então são os mais experientes. E o verdinho, o cluster 2, são os que têm o menor salário, então esses são júniors. Então, aqui eu vou criar esse rótulo para esses 3 clusters, de sênior, plênio e júnior. E aqui foi criada, então, essa nova categoria, esse novo campo. Então, foi salvo o arquivo Folha atualizado com esse novo campo, que é o campo do nível, quem são as pessoas sênior, quem são as pessoas pleno, quem são as pessoas júnior. Feito isso, vamos para a parte de processamento, pré-processamento. Então, pré-processamento, você vai definir as regras, vai codificar e vai normalizar. Aqui eu tenho que codificar porque eu tenho vários campos categóricos, né? Então, feito a normalização, feito a aplicação, né, da codificação e da normalização, vocês estão vendo aqui que foi usado o hot, one-hot. O one-hot, se a gente olhar, o gênero passou a ter 3 campos: o gênero feminino, o gênero masculino e o gênero não informado.
O departamento, acho que são 5 departamentos, aí a gente passou a ter o financeiro, o marketing, operações, RH, TI, e aí sucessivamente. Então, isso aqui é aplicando o on-road. E depois vai ser aplicado o min-max para todo mundo ficar na mesma escala entre 0 e 1. Então, quando aplica o min-max, todo mundo vai estar lá na mesma escala. O que mais? Aí tem os campos que foram criados, né, no on-road. E agora a gente vai ver os dados de cada uma dessas categorias, dessas classes que foi criada ali quando a gente rotulou. Então a gente tem sênior 442, pleno temos 405 e júnior temos 116. Certo? Então a gente precisa balancear. Aqui foi balanceado usando a classe menor, então ficou só os 116, todos três com 116. Fizemos a separação dos dados de treinamento e teste, e aí vamos fazer a carga dos dados e criar aqui os hiperparâmetros para cada um dos modelos. Então, aqui está sendo usado o SVM e o MLP, com os hiperparâmetros definidos. Foi feito a execução, e aí ficou o SVM com 83% de acurácia e o MLP com 91%, quer dizer, a rede neural foi a melhor. Então, foi salvo o modelo campeão foi salvo, e aí foi usado aqueles 20% para testar, para validar no caso, e em cima do modelo. Então, o modelo foi recuperado, né, foi feito o load do modelo, e aí foi aplicado valores, né, da nossa base de validação, e em cima do modelo aplicado esses valores, né, a gente teve o retorno que o nível real é júnior e o nível previsto é pleno. Então, ele ainda não acertou, quer dizer, precisa fazer mais testes aí para poder fazer mais treinamento para poder esse modelo ficar mais assertivo. Então, aqui eu vou deixar esse código para vocês olharem, analisarem e fazerem o código de vocês. Tá?